Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 25 de julho e nós estamos fazendo o estudo de Provérbios, com base na Bíblia na versão NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Bíblia tem várias traduções. As traduções são formas de falar, comunicar o texto da Bíblia. E uma das versões, que é a NTLH, que quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é uma das melhores linguagens para que você possa entender a Bíblia com facilidade. Quando você começa o estudo da Bíblia e você começa por essa versão da NTLH, você consegue captar o ensinamento bíblico de uma forma mais tranquila. Se você já tentou ler a Bíblia e achou que a linguagem estava muito pesada, procure ler na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você sabe que o livro de Provérbios é um livro de revelação de ensinamentos que mostram como ter uma vida feliz, próspera, de conquista, de sucesso, de realização, de satisfação, de felicidade, porque traz ensinamentos para todas as áreas da vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses. E se você ler, meditando e anotando aquilo que você capta a cada dia para aplicar na sua vida, com o longo do tempo, você melhora, se aperfeiçoa, se conhece melhor, resolve questões pessoais com as outras pessoas, no relacionamento com Deus e, no fim, você alcança tudo o que Provérbios tem a oferecer. Uma vida de felicidade, de paz, de harmonia, de alegria, de satisfação, de realização, uma vida próspera, uma vida de crescimento. Então hoje nós chegamos ao dia 25, vamos ler Provérbios 25 e assim vamos até o dia 31 de julho, quando vamos ler o último capítulo e encerrar esse estudo de Provérbios. Provérbios 25 inaugura a última parte do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele se divide em três partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, você tem os ensinamentos da sabedoria. Sempre que você ler os capítulos 1 ao 9, leia prestando atenção, porque você vai perceber que o capítulo 1 até o capítulo 9 é a sabedoria que está falando. Quando você abre o capítulo 10 até o capítulo 24, você vê que existem vários conselhos. São os conselhos gerais que formam a, a grande maioria dos conselhos, das orientações do livro de Provérbios. Agora, o capítulo 25 até o capítulo 31, nós chegamos à última parte, que são os provérbios dos reis e dos nobres. Por que que nós dizemos que essa última parte se chama Provérbios dos Reis e dos Nobres? Porque quem escreveu Provérbios foi Salomão. Mas se você ler o livro de 1 Crônicas, você vai ver que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Nós não temos na Bíblia todos os provérbios que Salomão escreveu. Então, o rei Salomão, assim como os presidentes e as autoridades dos estados, deixam os seus objetos, os seus livros, os seus relatórios escritos, ele deixou esses provérbios no meio das coisas dele, lá no palácio. E na época do rei Ezequias, o rei Ezequias veio muitos anos depois de Salomão. Ele, eles encontraram esses pergaminhos, essas anotações,
e ele escolheu alguns dos seus servos, o rei Ezequias escolheu alguns dos seus servos, os conselheiros dele, para que eles separassem os provérbios de Salomão, para que os reis pudessem seguir por aqueles provérbios. Então, aqui do capítulo 25 até o capítulo 29, você tem mais alguns provérbios de Salomão que foram compilados, ou seja, eles foram selecionados pelos servos, pelos conselheiros do rei Ezequias, para que ficassem aqui na Bíblia como ensinamentos a serem seguidos. Aí o capítulo 30 foi escrito por Agur, era um sábio que não era de Israel, mas era um sábio que era bastante conhecido pelos ensinamentos dele, e ele escreveu o capítulo 30, e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31, que termina o livro de Provérbios. Então, por isso que essa última parte, do capítulo 25 até o capítulo 31, é conhecida como Provérbios dos Reis e dos Nobres, porque são provérbios que foram escolhidos pelos conselheiros do rei Ezequias para serem orientações para os reis. Então, vamos ler aqui Provérbios 25, verso 1. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Versículo 2: Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então, aqui no versículo 2, ele está dizendo que a glória de Deus se revela porque quando nós falamos, pensamos em Deus, pensamos num ser que criou os céus e a terra, criou o universo, conhece todos os mistérios e nós não sabemos nada perto do que ele sabe. Então, Deus sabe de muitas coisas que nós não sabemos. Por isso que ele é Deus. Então a glória de Deus está em que o universo é imenso. E por mais que os seres humanos estudem, o ser humano percebe que não chega nem perto de saber tudo o que existe. Hoje nós conhecemos a energia elétrica, hoje nós conhecemos um sistema de saneamento básico que traz água para casa. Hoje nós conhecemos o esgoto das nossas casas, nós temos a saída dos dejetos. Tudo isso que hoje nós conhecemos a internet. Você aí está na sua casa, no seu celular, ouvindo a mensagem que vem de um lugar distante de onde você está, mas você pode ouvir essa mensagem. Eu estou gravando numa hora e você está vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem em outra hora, porque isso ficou gravado aqui. Veja que na época do rei Salomão, para que eles tivessem acesso a esses provérbios, eles tiveram que pegar os pergaminhos do rei Salomão e escolher alguns homens que podiam escolher os melhores provérbios para escrever, para chegar até o conhecimento do rei Ezequias. O rei, que era rei, não tinha acesso à informação rápida. Hoje, com a internet, você pode digitar ali no Google quais são os ensinamentos de tal pessoa e você tem na hora a resposta na sua frente. Isso é algo que era impensável na época desses reis. Então, você percebe que as ondas da internet, do rádio, tudo isso já era possível, mas as pessoas da época do rei Ezequias não sabiam que isso era possível. Então, levando isso para o lado de Deus,
Deus tem a sua glória porque tem coisas que são possíveis de se fazer que nós não conhecemos. Tem coisas que nós sequer imaginamos e que são possíveis, mas que só Deus que sabe. Então, para o rei Ezequias, para as pessoas que viveram até o século XX, não era possível ter internet. Eles nunca imaginaram ter internet, mas tudo que os homens descobriram para fazer a internet funcionar já existia na Terra. Mas os seres humanos não sabiam como usar as ondas, como usar os sinais, como enviar satélites, como fazer isso, porque eles não sabiam, não era possível. Quantas coisas nós não sabemos e que são possíveis de se fazer? Quantas doenças hoje o ser humano não tem a resposta da cura, mas Deus já sabe como curar. Lá no passado, Jesus curou leprosos, ele curou cegos, com uma simples palavra, que você veja, ele ressuscitou mortos, porque ele é o dono da vida. Então nós respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. Quando nós vemos que Deus consegue fazer coisas extraordinárias, nós reconhecemos: Deus é Deus. E nós respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Ao contrário de Deus, a glória dos homens está em descobrir algo e explicar para os outros. Quando alguém descobre alguma coisa e ela explica, ela recebe autoridade. Essa pessoa sabe como usar as fontes das águas e transformar em energia elétrica. Essa pessoa sabe como construir um barco e colocar as velas de uma forma que os ventos levem esse barco para onde ela quer. Essa pessoa descobriu como usar as forças do vento para conduzir, para levar um barco a um lugar. Então a glória dos homens está em descobrir as coisas e explicar para os outros. A glória de Deus está em que Deus sabe de muitas coisas que ainda estão escondidas e que nós não conhecemos. Temos Vemos a glória de Deus que ele criou tudo. Cabe aos homens descobrirem para poderem usar. Quem descobre e sabe como usar e explica para os outros, recebe a sua glória, a sua autoridade, o seu reconhecimento. Deus é reconhecido porque é imenso. Não podemos saber tudo a respeito dele. Então, uma aplicação para a nossa vida desse versículo é que hoje você pode estar passando por dúvidas, incertezas, inseguranças, ansiedades e pode estar pensando assim: será que a minha vida vai acabar assim? A glória de Deus está em que ele diz a você: meu filho, minha filha, fale comigo, busque as suas dúvidas, as suas respostas em mim, porque eu sou Deus e só eu tenho as respostas que você está buscando. Agora, quando você vai e pede conselho a alguém, esse alguém revela a sua glória, a sua autoridade, quando consegue, ao ouvir você, trazer a resposta e dizer assim: olha, faça dessa forma, e consegue mostrar para você detalhadamente que se você seguir por aquele caminho vai dar certo. Então, a glória de Deus está em que você não sabe o que ele pode fazer, então você precisa falar com ele e ele vai revelar a você aquilo que você nem pensou, nem imaginou. A glória de Deus está naquilo que ele esconde de nós. Agora, a glória dos homens está naquilo que eles conseguem revelar a nós. Verso 3: você nunca sabe o que um rei está pensando.
Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Então, aqui o verso 3. Você nunca sabe o que uma autoridade está pensando. Na verdade, nós nunca sabemos o que as outras pessoas estão pensando. A única forma de saber o que alguém está pensando é conversando com a pessoa, se a pessoa falar, disser o que ela está pensando. Ou se você prestar muita atenção nas atitudes que a pessoa está tomando. Se você prestar atenção nas atitudes que a pessoa está tomando, o caminho que ela está tomando, as decisões que ela está tomando, você consegue traçar mais ou menos o que a pessoa está projetando, o que ela está fazendo. Mas existem coisas que demoram para você conseguir deduzir e concluir que aquela pessoa está fazendo. Aonde ela quer chegar? Se ela não fala, você não tem como saber o que a pessoa está pensando. Então, o verso 3 está dizendo que tem coisas que não tem como eu e você sabermos. Você pode saber se alguém está projetando o mal contra você? Mas se você tem a sua confiança em Deus, Deus pode livrar você da cilada, da armadilha, do mal que o outro está armando contra você. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Esse versículo 3 está dizendo: como você nunca sabe o que o outro está pensando, o melhor que você tem a fazer é fazer sempre o seu melhor. Porque o rei aqui pode ser o seu patrão, pode ser o seu chefe, pode ser o seu líder de equipe, pode ser uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre você em algum projeto que você está fazendo, pode ser o seu sócio, você que é dono de negócio, você está querendo levar o negócio para uma rota, para uma direção, mas o seu sócio às vezes não abriu o que ele está pensando. Você não sabe o que o outro está pensando. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Mas se você faz o seu melhor, se você dá o seu melhor, você já colabora para que pelo menos o rei, o líder, o chefe, o patrão, o empregador, o sócio, ou às vezes o rei aqui, pode ser o seu marido ou a sua esposa. Você está querendo tomar uma decisão importante para a família, para o casal, mas você espera uma resposta do seu marido, da sua esposa, mas ele ou ela está em silêncio e não respondeu ainda se concorda, se não concorda. Está pensando e você não tem como saber exatamente sobre aquele assunto específico o que ele ou ela está pensando. Aquilo, saber o que o outro pensa está fora da nossa capacidade. Cada pessoa pode ter os seus pensamentos e eu e você não somos Deus para saber a respeito de todos os pensamentos da outra pessoa. Mesmo o marido e a esposa não sabem todos os pensamentos do seu cônjuge, por mais que tenham intimidade por muitos anos. Saber detalhadamente todos os pensamentos a respeito do marido, da esposa, somente Deus é que sabe todos os pensamentos de todos. Então esse versículo 3 está dizendo: você nunca sabe o que o outro está pensando. Os pensamentos da outra pessoa estão fora do nosso alcance, da mesma forma como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Então, faça sempre o seu melhor. Se você faz o seu melhor, se você age com honestidade, se você age com integridade, se você age de forma transparente, você sabe que você fez a sua parte. Agora, se a outra pessoa, nas suas decisões, nas suas palavras, nas suas
no exercício da sua liderança, da sua autoridade, e tiver que tomar uma decisão a respeito do seu futuro, a respeito do seu destino, a respeito da sua vida, pelo menos, se a pessoa tomar uma decisão que seja ruim para você, pelo menos você sabe, eu fiz o melhor. Então, se essa pessoa fez o mal para mim, é porque ela quis fazer o mal para mim. Então, faça o seu melhor no seu relacionamento com todos. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Mas se você fizer o seu melhor e de repente o seu patrão demitir você, ou se de repente o líder da equipe escolher uma outra pessoa ao invés de escolher você, apesar de todos os esforços que você fez, você sabe que você não tem débito nenhum. Você fez tudo certo. Foi por uma decisão da outra pessoa que não reconheceu o seu valor, que não reconheceu a sua dedicação, que decidiu escolher uma outra pessoa e está tudo certo. Quando isso acontece, é tempo de você procurar um outro lugar, de você procurar uma outra vaga, num outro lugar em que você vai ser reconhecido, reconhecida, valorizado, valorizada com todo o esforço e dedicação que você fez. Agora pense, você não sabe o que o outro está pensando. E aí você não dá o máximo de você. E aí o outro vem e traz uma advertência, uma punição, alguma coisa para você. Você vai poder reclamar? Você não vai poder reclamar. Então faça sempre o seu melhor. É bom para você fazer o melhor, porque você se esforça, se dedica, cresce, você aprende, você se desenvolve como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha. E se a outra pessoa nos seus pensamentos mostrar que tudo que você fez não valeu ou decepcionar você, pelo menos você sabe. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Então não espere que a outra pessoa fale dos seus pensamentos. Faça sempre o seu melhor. Verso 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Então, indo por essa mesma linha de pensamento, de entendimento aqui dessa palavra, purifique a prata. Tire para fora o que não presta e o artista, vamos considerar, o artista é Deus. Ele está fazendo uma obra na minha vida, na sua vida. Purifique a prata e o artista, Deus, poderá fazer uma obra de arte. Deus pode trazer uma vida abençoada para você. 5. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Então aqui o rei, vamos considerar o rei como uma pessoa que tem decisões importantes a serem tomadas. Você sabe que você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Tem decisões muito importantes que dizem respeito somente a você. As decisões que você tomar vão trazer consequências para a sua própria vida. Então, afaste do rei, afaste de você mesmo, de você mesma, os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça, o que torna forte a administração da sua vida, o governo da sua vida. O governo do quê? O governo do seu tempo. Você tem que governar sobre o seu tempo. O governo sobre as suas emoções. Tem pessoas que estão cercadas de maus conselheiros. Imaginem aqueles conselheiros que ficam dizendo para você: vai dar ruim, vai dar errado, nunca dá certo. São maus conselheiros. Eles vão jogando para dentro de você ansiedade, preocupação, medo, dúvida, insegurança, incerteza. Essas pessoas atrapalham as suas emoções. Então saia de perto dos maus conselheiros.
Porque o que torna forte um governo das suas emoções, é a justiça. A justiça significa o que é justo. O que é justo é o que está escrito na palavra de Deus. Deus é justo. Ele sabe o que ele está falando. Então, aproxime-se da palavra de Deus que diz o quê? Qual é o que é justo? Se você for correto, se você for honesto, se você for íntegro, se você for diligente, se você fizer o melhor em tudo que colocarem na sua mão, é justo que você vai ter os seus excelentes resultados. É isso que vai acontecer se você faz um bom governo do seu tempo, se você faz um bom governo das suas emoções, se você faz um bom governo dos ministérios. Você sabe que um presidente escolhe ministros para administrarem os ministérios. Se você escolher bons amigos para serem os ministros dos seus ministérios, ou seja, se você se cercar de bons conselheiros, você vai alcançar a vontade de Deus, aquilo que está justo com a vontade de Deus. Você sabe que a palavra justo, ela tem uma relação com o que é justo. Pense numa roupa justa. Uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. Então pense que justo é aquilo que está colado com a vontade de Deus. A justiça de Deus é aquilo que ele reservou para a sua vida. Então afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça, é o alinhamento, é estar colado com a palavra de Deus, com a direção de Deus. Afaste de você, você é rei da sua vida. Afaste de você, você é a rainha da sua vida, os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo, o que torna forte o governo das suas emoções, da sua vida, da forma como você vive o seu tempo, é a justiça. É você estar alinhado, alinhada com o que é justo, com o que está colado com a palavra de Deus. Se você se cerca de pessoas que só vão em festas, só bebem, só fumam, só adulteram, só vivem em prostituição, só vivem em rodinhas de fofocas, falando da vida dos outros, só vivem com invejas, cobiça, falando da vida dos outros, ao invés de terem projetos para si, você vai ter um mau governo. O que traz um governo forte é a justiça, é o alinhamento à vontade de Deus. 6. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. 7. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Então aqui os versos 6 e 7 estão dizendo: quando você chega num evento com pessoas importantes, procure ficar mais distante. Se tiver um lugar de honra e chamarem você para mais perto, isso vai ser mais honroso do que você se colocar na frente e de repente chegar alguém mais importante e dizerem para você: sente mais no fundo que esse lugar aqui é para tal e tal pessoa. Então, verso 6. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Verso 7. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Verso 8. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Então, o verso 8 fala para não ter pressa em disputar uma questão no judiciário. Procure resolver as situações conversando com as pessoas. Veja o 9. Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. 10. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. Então, o verso 9, na primeira parte, fala para defender a causa contra o vizinho, diretamente com ele. Não tenha pressa de levar questões ao tribunal.
Procure resolver as coisas diretamente com as pessoas. E também não revele nada que alguém lhe tenha contado. A parte B do verso 9 fala para não contar os segredos que alguém contou a você. Porque o versículo 10 complementa: se você falar dos segredos que alguém contou a você, vão lembrar que você não consegue guardar segredo. E você vai ficar com a fama de fofoqueiro, de fofoqueira, de pessoa que não consegue guardar nenhum segredo. Verso 11: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Então, uma forma aqui de dizer que a palavra certa na hora certa é muito boa. Verso 12: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Então, você receber um anel de ouro ou joias de ouro puro traz um valor financeiro. Mas esse valor financeiro pode ser: você pode vender o anel, pegar o dinheiro, usar o dinheiro e não ter mais nada, além daquela experiência que você viveu com aquele dinheiro que você gastou naquele momento. Agora, quando você aprende uma coisa, você carrega uma experiência que você vai poder levar pelo resto da sua vida. Então, a riqueza que vem da sabedoria, do conhecimento, do conselho de alguém experiente, é algo que você pode usar sempre, sempre, infinitamente mais do que um anel de ouro e do que uma joia de ouro puro. A sabedoria vale mais do que ouro e do que prata, porque a sabedoria, ela ajuda você a sempre ganhar e ganhar e ganhar. Com a sabedoria, você sabe dar a resposta certa, escolher as coisas certas, escolher aquilo que é melhor para você em todo o tempo. Agora, um anel de ouro, uma joia de ouro puro, você pode vender, usar o dinheiro e, uma vez que foi usado, ele se foi. Verso 13: como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Então o verso 13 está dizendo: assim como quando está muito quente, no calor, e você tem água fresca e aquilo traz alívio, o mensageiro de confiança, ou seja, o colaborador de confiança, ele reanima quem o mandou. Quando você contrata um bom trabalhador, um bom colaborador para o seu negócio, a pessoa executa as tarefas no tempo certo, com excelência, você sabe que pode confiar. Você fica tranquilo, como água fresca no calor do tempo da colheita. Então, o verso 13 está dizendo: escolha bem as pessoas que você tem ao seu redor. Pessoas de confiança são pessoas que reanimam, pensar assim como água fresca no calor. Nas horas difíceis, essas pessoas ao seu redor, que são de confiança, vão reanimar você. Agora, as pessoas que não são de confiança, elas trazem dores de cabeça. Então, afaste-se das pessoas que não são de confiança. Não perca tempo com pessoas que você não pode confiar, que você não pode contar. Verso 14: quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Então, aqui uma comparação, né? A nuvem e o vento que não trazem chuva só ameaçam, mas não trazem nada. Quem promete e não dá é como nuvem e vento que não trazem chuva. 15. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Então, o verso 15 está dizendo: se você tem paciência, você consegue aquilo que você quer. Se você é perseverante, você vence qualquer dificuldade. Valorize a perseverança. Quando você está pensando em desistir, coloque mais força, tenha confiança. Melhore os seus processos de trabalho, melhore a forma como você argumenta. Se você está
buscando convencer alguém. De repente, a paciência que você precisa agora é para convencer o seu marido, convencer a sua esposa sobre um treinamento, sobre uma viagem, sobre a compra de uma casa, um carro, alguma coisa que você acha importante para a, a sua família, mas com a paciência você convence até as autoridades. Às vezes é preciso ter paciência com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Com paciência você convence. Tendo paciência, falando aos poucos, você consegue trazer essa pessoa para o caminho certo. Verso 16: Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Então o verso 16 está dizendo: tenha moderação, tenha equilíbrio. Tudo aquilo que é bom, em excesso, pode fazer mal. Verso 17: Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Então o verso 17 fala sobre inteligência em estar na casa do vizinho. Aqui também pode ser aplicado para a casa dos parentes, né? Porque tem aqueles parentes que ficam o tempo todo na casa dos parentes e acabam tomando tempo dos seus parentes. O verso 16 ainda, quando fala não coma mel demais, pois você pode vomitar, tem muitas pessoas que estão viciadas em doces, refrigerantes e comidas açucaradas, chocolates. Tudo isso pode ser gostoso, mas comendo em excesso pode trazer diabetes, problemas de saúde. Então veja o cuidado com a alimentação. 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Então veja, aqui uma comparação, né? A pessoa que mente a respeito dos outros é muito perigosa. Quanto uma espada, quanto um porrete ou uma flecha afiada. Quem tem pessoas mentirosas que falam mentiras a seu respeito, não precisa de inimigos. Já tem, já tem os inimigos por perto, então tem aqueles falsos amigos. Na frente, eles dão os tapinhas nas suas costas, dizem que você é uma pessoa boa, que admiram você, e pelas costas eles dizem o que não devem dizer. Então, fuja dessas pessoas. 19. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado, andar com o pé aleijado. 20. Ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa. Então aqui o verso 19 e o verso 20, na primeira parte, falam que é terrível você confiar numa pessoa que não merece confiança. É como mastigar com o dente estragado. Imagine, mastigar com o dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia de frio tirando a roupa. Agora a parte B do verso 20. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Não faz sentido querer cantar para uma pessoa que precisa de consolação, para uma pessoa que está triste. É o mesmo que esfregar sal numa ferida. Cantar para quem está triste vai fazer a pessoa ficar mais triste. É preciso discernir as situações. Se a pessoa está triste, ela precisa de uma palavra amiga, de consolação, não de festa. Tem muitas pessoas que, quando uma pessoa está triste, elas dizem assim: vamos para a festa, vamos beber, vamos para a balada, que daí você vai ficar melhor. Tudo que elas conseguem é fazer a pessoa ficar pior, ficar mais triste ainda. Porque na tristeza o que a pessoa precisa é de uma palavra amiga. A pessoa pode até ir numa festa e numa balada e se ocupar e se sentir alegre e feliz por um pouco de tempo.
mas aquilo não resolve a ferida da pessoa. O que resolve é compreensão, é a paciência, é a palavra amiga, é o estar junto, é o estar perto, é o trazer o conforto que a pessoa precisa pelo tempo que a pessoa precisa e tratando aquela ferida. Verso 21. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. 22. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Então aqui, se você dá comida para o seu inimigo e dá água para o seu inimigo, ele fica pensando na cabeça dele: como que essa pessoa está me dando comida e água, sendo que eu fiz o mal para ela? Então isso vai fazer que a cabeça dessa pessoa queime de remorso. Ela vai ficar com vergonha, ela vai se arrepender e Deus vai recompensar você. 23. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Então aqui o verso 23 está dizendo: fofoca, mentira dos outros só traz ódio, divisão, separação. 24. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O verso fala da mulher briguenta, mas ele está dizendo da pessoa briguenta, que a pessoa briguenta tira a paz dentro da casa. Então, o verso 24 ele está dizendo: não brigue. Quando tiver algo a resolver, pense em como resolver a situação. Fale de uma forma calma. Se você está muito raivoso, nervosa, não fale, não converse sobre aquele assunto naquele momento. Respire, pense em como resolver aquele assunto e mantenha a paz dentro da sua casa. Manter a paz é o ativo mais importante no seu relacionamento, na sua casa. Uma casa com brigas, com contendas, com gritarias, com discussões, com confusão, não prospera. Então, zele pela paz dentro do seu lar. Resolva conversando. Se não consegue resolver o assunto, procure ajuda pastoral, ajuda de um terapeuta que possa socorrer você para que você consiga lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos. Desenvolva sabedoria emocional. Pense como eu faço para ter mais paciência. Resolva essa questão pessoal para que você possa ter relacionamentos melhores. 25. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Então, verso 26. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Não deixe que uma pessoa com má influência carregue você para o lado do mal, para fazer algo errado. Você vai ser como água barrenta, como um poço que está contaminado. Preserve a, a sua água limpa, sua vida limpa com Deus e com as pessoas à sua volta. 27. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Então, não busque elogios, aprovação dos outros. Não é bom procurar elogios. Quem procura elogios se corrompe. Quem procura ser elogiado, a aprovação dos outros, acaba no caminho errado. Imagine que você está numa roda, todas as pessoas ali fazem coisas erradas e todas as pessoas estão criticando você porque você está fazendo a coisa certa. Se você busca elogios, então você vai para o caminho errado. Nós estamos vivendo dias em que fazer o certo é motivo de crítica e as pessoas elogiam quem faz as coisas erradas. Hoje, você ser um jovem que guarda a virgindade para o casamento é motivo de crítica. Se você depender
do elogio dos outros para você manter a sua relação com Deus e se guardar e manter a sua fidelidade a Deus, você vai tropeçar. Hoje, ser honesto, fazer as coisas certas, é motivo de vergonha. Tem pessoas que dizem: vai lá no banco, pega empréstimo, depois você não paga. Então, as pessoas dizem isso. O banco é rico mesmo. Você pega e depois você não paga. E depois de 5 anos, eles são obrigados a limpar o seu nome e está tudo certo. Então, se você busca elogio dessas pessoas, elas vão dizer que você está errado aí, quando você zela por honrar os seus compromissos. As pessoas dizem até que quem faz o que é certo é bobo, é boba, você é bobo, você é boba. Então, assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Se você depende de elogio dos outros, ou se você vive em função das críticas dos outros, você não vai ter a sua vida. Então, não dependa da opinião dos outros. Seja a quem você é. Busque o seu relacionamento com Deus e olhe para a palavra de Deus. E o 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então, uma pessoa que não tem controle emocional, é muito fácil de decidir o que ela vai fazer. A pessoa fala assim: é só xingar ele, é só xingar ela. Xinga ele, xinga ela que você vai ver, ele vai vir para cima de você. Você já sabe, a pessoa não tem controle nenhum. Você quer que a pessoa fique feliz ou que a pessoa fique triste? Diz uma palavra boa para ele, ele vai ficar feliz. Agora fala uma palavra negativa. Fala que a pessoa é uma coisa ruim, daí a pessoa vai ficar triste. Se você não tem controle emocional, qualquer pessoa controla você. Não dê o controle remoto da sua vida na mão do outro. Por que que você vai dar o controle remoto da sua vida na mão do outro? O outro dá um elogio para você, você fica sorridente. O outro fala uma palavra ruim para você, você fica triste. O outro xinga você, ofende você de propósito para você ficar com raiva e começar a discutir. Você sabe que em ambientes corporativos, algumas pessoas usam essa estratégia. Elas esperam o superior chegar, está havendo ali uma disputa por uma vaga, por uma promoção, e daí a pessoa fala: combina com 2 ou 3 colegas. Fala uma palavra assim: o seu trabalho foi horrível aquele dia. A pessoa que não tem controle emocional se irrita, começa a discutir bem na hora que o superior está ali e está havendo aquela avaliação de quem é que vai ser promovido. Então a pessoa que não tem esse controle, não entende essa malícia, essas estratégias que as outras pessoas podem usar contra ela, ela é uma pessoa sem defesa. É uma pessoa que é como uma cidade sem muralhas. Não se deixe controlar pelos outros. Tenha o seu controle, as suas emoções sob controle. Pense, o que essa pessoa está querendo em me irritar, em me provocar? Ela pode estar querendo justamente que você vá para cima, para ela ter um motivo e uma razão para envergonhar você, envergonhar o seu nome, destruir a sua reputação, acabar com tudo que você construiu. Então não se deixe controlar pelas outras pessoas. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Então, quando nós
não estamos conectados com a fonte quem é? A fonte é Deus. Deus é a fonte da vida. E Deus enviou Jesus para nos dar a salvação. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados e você recebe a conexão com Deus. E muitas pessoas estão secas, estão passando por dúvidas, inseguranças, incertezas, sem resposta, porque não estão ligados à fonte da vida. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Ele veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Deus quer trazer algo novo para nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Faça essa oração de confissão, em que você entrega a sua vida para Jesus, recebe Ele, aceita Ele como Senhor da sua vida, aquele que vai liderar a sua vida e como seu Salvador. Salvar do quê? Salvar dos seus pecados. Aí você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que vai ajudar você a chegar até o céu. Ele vai guiar você e vai escrever o seu nome lá no livro da vida, que é o livro que registra o nome de todos os que aceitam Jesus e que passam a ser filhos de Deus. Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração aqui comigo, você recebeu Jesus, você aceitou a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que vai guiar os seus passos. Agora você recebeu o perdão dos pecados e você tem o Espírito Santo com você para te guiar até o céu. O seu nome foi escrito, registrado no livro da vida. Então agora você é filho, você é filha de Deus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus pode trazer a salvação. E participe dos cultos, de estudos da Bíblia, para que você receba mais entendimento sobre a vontade de Deus, para que você encontre um caminho feliz e próspero, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir algumas das palavras que nós lemos hoje, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também receba o entendimento de Deus e um caminho para a felicidade. Compartilhe esse estudo, esses estudos dos capítulos de Provérbios com as pessoas ao seu redor, para que elas também reconheçam Deus como Senhor e Salvador e também possam se aproximar de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Crie grupos de estudos no seu WhatsApp em que você compartilhe esses conhecimentos, essas leituras com as pessoas. Permita que Deus use você para que você fale a respeito desses ensinamentos de provérbios para as pessoas à sua volta. Abra sua Bíblia e faça esses comentários, aquilo que você tem aprendido, com as pessoas ao seu redor. Multiplique essa palavra. Você sabe que quando você multiplica essa palavra para mais pessoas ganham paciência, perseverança, amor, conselhos, direcionamento, e mais o mundo vai ficando melhor quando você compartilha a palavra de Deus com as pessoas ao seu redor. Então, não se permita ficar parado, parada, mas crie um grupo e diga, vamos estudar provérbios. E aí você, todos os dias você lê o capítulo de provérbios com as pessoas aí à sua volta, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, na faculdade com alguns colegas. Pegue um intervalo da faculdade e diga, olha, eu vou estar ali, quem quiser, eu vou estar ali para nós lermos alguns versículos
alguns textos da Bíblia. Faça algo que compartilhe a palavra de Deus com as pessoas à sua volta. Frutifique para o reino de Deus. Alguém precisa ouvir essa palavra e está perto de você. Faça isso. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.